muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jen's dead, baby. Jen's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Cardoso, e aí, cinéfilos? E também... E aí, pessoal, Gabriel Pinheiro aqui mais uma vez. Estamos de volta com mais um episódio do mês Bolchecine aqui no podcast Ponto Cego. Vocês já se apresentaram na semana retrasada, mas essa pode ser a primeira semana de algum ouvinte, o que seria incrível. O primeiro contato da pessoa com o Ponto Cego ser o tema que a gente vai falar hoje, com essa dupla tão incrível. Então, vocês gostariam de se apresentar pra gente de novo? Oi, eu sou o João Cardoso, eu sou formado em cinema, parto pro cinema, trabalho com audiovisual, trabalho com podcast, na real, ultimamente, então, e tentando entrar no mestrado aí pela vida, mas é isso, eu amo cinema e estamos aí pra o que deve é. Gabriel, você podia se apresentar pra gente? Olá mais uma vez, pessoal, eu sou o Gabriel, sou jornalista, eu também sou mestrando em imagem e som pela UFSCar, eu estudo principalmente essas relações entre Estado, política e ideologia com cinema e atualmente estou desenvolvendo várias pesquisas especificamente sobre a cinematografia da Coreia Popular, né, a Coreia do Norte. E vocês dois fazem o Bolchecine, como eu falei lá em cima. Vocês poderiam apresentar o podcast, né, como ele surgiu, como é o formato, quais foram os assuntos e os filmes que vocês já trataram? O Bolchecine, ele é um podcast para a gente discutir cinema através de uma perspectiva política. A gente, principalmente de uma visão marxista, né, que é a nossa, no caso, e a gente discute temas como a gente vai fazer análise de filmes, trabalhando com bibliografias específicas, a gente vai falar algumas cinematografias que acabam meio escondidas dentro do cânone. A gente já falou sobre como analisar um filme através de perspectiva política. A gente tem um episódio também... Vários temas. A gente fala de realismo capitalista, a gente fala de América Latina, já falou, tem um episódio sobre Coreia também que tá muito interessante. Tem várias coisas, e tá saindo coisa nova aí, bem interessante. Fiquem ligados no Bolchecine. Tem um episódio que eu gostei muito, que é o sobre o Carlão, que tá pra sair agora. Carlos Richimba, pois é. Então... Tem bastante coisa, tem assunto pra todo mundo, mas é sempre essa ideia de unir cinema e política. Fantástico. João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Claro, por acaso ontem eu vi Cult, de 2013, um filme do Koji Shiraishi, um filme japonês de terror, que é um filme muito interessante. Ele é um found footage, eu sou meio fascinado com found footages. Ele não é muito assustador, ele tenta ser engraçado, mas ele nunca consegue ser. Mas mesmo assim é um filme muito legal, é um filme bem divertido. Ele tem um momento assim que eu de fato acho que ele consegue ser extremamente assustador, mas é um filme bem interessante para quem gosta de found footage. O Koji Shiraishi, ele é um diretor de found footage, bastante. A maioria dos filmes dele de terror são found footage, então acho que é uma pegada, é uma coisa bem interessante. O Cult, de 2013. Falando nisso, falando found footage, você viu já aquele Incidente em Loch Ness? Oi? Você já viu aquele filme Incidente em Loch Ness ou coisa parecida? Não. É com Herzog. Ah, tô ligado. Esse aí tá na minha lista já faz um tempo. Mas que eu fiquei sabendo dele, eu quero muito ver. É um found footage com o Herzog. Herzog vai filmar um filme sobre um monstro do Loch Ness. Cara, eu amo o Herzog, que ele se mete em cada coisa aleatória, assim. Ele veio a Porto Alegre uma vez, tipo, dar uma palestra, assim, tipo, tá, foda-se. Ele só veio pra dar palestra e foi embora. Rolê aleatório. E você, Gabriel? Bom, completamente nada a ver
o tema de hoje, mas essa semana eu assisti pela primeira vez o Imitação da Vida, do Douglas Sirk, de 1959. É um melodrama clássico estadunidense, né? Ele vai contar a história da Laura, né, que é uma viúva que está tentando carreira na Broadway, e ela acaba encontrando a Annie, que é uma mulher negra, e aí as duas ficam muito amigas, e o filme fala sobre como as duas lidam com a maternidade, e como que a filha da Annie lida com o fato dela ser uma menina com a pele mais clara, sendo filha de uma mulher preta. Então, assim, é um puta melodrama, eu achei incrível. Tipo assim, o Douglas Sirk, eu tô adorando descobrir o cinema dele, principalmente porque agora eu tô estudando muito melodrama. A gente vai poder entrar nessa discussão posteriormente, mas o melodrama está muito presente na minha pesquisa, principalmente na Garota das Flores, então eu estou descobrindo esses melodramas clássicos, e Douglas Sirk, para mim, até agora foi o que mais me arrebatou assim, nos filmes dele. Eu tenho uma confissão para fazer, acho que eu nunca vi nada do Douglas Sirk. Assim, eu recomendo fortemente o Imitação da Vida, o Tudo que o Céu Permite e Palavras ao Vento. Esses três é o que você precisa ver do Douglas Sirk, assim, incrível. Eu não vi nada. Nossa, como eu falei no episódio passado, eu sou uma negação, assim, porque meu pai adorava, sabe? Quer dizer, tem um monte de filme, né, que meu pai via, e aí como eu enveredei mais para filmes não tão conceituados, principalmente dos anos 60, 70, então acabei não vendo esses clássicos. O que é mais interessante do melodrama do Sirk é que ele é um alemão, né, fazendo cinema em Hollywood, e ele o melodrama já tá numa fase em que ele tá se autocriticando. Então, os filmes do Sirk, ele vai criticar certas convenções do melodrama, né? Tipo, por exemplo, no Tudo que o Céu Permite ou no Imitação da Vida, você tem uma discussão sobre classes sociais ali muito, muito explícita, assim, sabe? Então, ele já é uma autocrítica da sociedade americana naquele momento. O cara alemão tem essa perspectiva de fora e tal, então acho muito interessante, assim. Mas ainda é melodrama, então tem aquela coisa, você precisa sentar e receber tudo que o filme está te passando, né? Aquele novelão, que é incrível. Se você entra no filme, é maravilhoso. Assim. Legal. Então, vamos dar prosseguimento ao mês Bolchecine aqui no Ponto Cego. Né? Na verdade, foi esse episódio que deu origem ao mês, né? Porque eu estava falando com o João, né, que estava pensando em fazer um episódio sobre construtivismo russo. Aí ele falou de você, falou que você estava estudando filme da Coreia Popular, e aí ele falou assim, vamos chamar o Gabriel, e aí você muito gentilmente aceitou. Aí eu aproveitei, resolvi abusar um pouco da boa vontade do João, e aí chamei vocês dois, e aí agora eu resolvi abusar mais ainda da boa vontade de vocês dois para fazer o episódio sobre construtivismo russo. Pois é, assim, é um assunto que eu não conhecia nada, assim, eu acho que o primeiro filme da Coreia do Norte que eu vi foi esse ano, né, em fevereiro, mas isso a gente vai chegar mais adiante, mas eu não conhecia, assim. Então, você podia falar um pouquinho pra gente do cinema norte-coreano? Bom, você sempre falando de abusar da nossa boa vontade, cara, é sensacional o teu projeto, e é muito bom estar aqui para falar desse assunto que para mim é muito especial, né? É o que eu tô estudando mais, e eu adoro aproveitar qualquer espaço para poder falar sobre esse assunto. E o cinema da Coreia Popular realmente é muito desconhecido aqui no Brasil e no geral, assim, né? É muito dá para saber, por exemplo, eu elaborei uma lista do Letterboxd com esses filmes com link para o YouTube, e aí, nisso eu comecei a me conectar com um monte de gente que também estava interessado em conhecer um pouco mais desse cinema, que tem umas características muito peculiares, né? Ele começou logo antes da Guerra da Coreia, e principalmente com equipamentos cedidos por equipes das produtoras de cinema estatais da União Soviética, que queriam que a Coreia começasse a ter uma produção cinematográfica ali, mesmo nos seus primeiros anos de existência. E aí, com a Guerra da Coreia, esses estúdios, infelizmente, foram bombardeados, mas eles conseguiram reconstruir do zero os estúdios, e aí começou realmente a produção cinematográfica da Coreia, que teve seus altos e baixos. O ápice, que eu diria, é justamente o momento em que o Kim Jong-il, que é o filho do Kim Il-sung, o revolucionário que libertou a Coreia, foi o líder da guerrilha anti-japonesa,
ele assumiu o departamento de propaganda e artes do Partido dos Trabalhadores da Coreia e o cara era um puta cinéfilo, assim, ele tem até um livro enorme sobre cinema, sobre o que ele achava que poderia, que deveria ser o cinema, e por ele gostar tanto assim de cinema, quando ele assumiu esse posto no departamento de agitação e propaganda, ele fez de tudo para que a produção cinematográfica da Coreia ficasse a melhor possível. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas nos anos 70, que é quando ele vai assumir, o cinema na Coreia, ele está pau a pau com as cinematografias dos outros países, assim, na questão estilística, na questão formal. E é o período que eu digo que é o auge desse cinema, que vai até mais ou menos chegando perto ali dos anos 90, que é quando o Kim Il-sung vai morrer e o Kim Jong-il vai virar presidente, vai ser eleito presidente pela Assembleia Popular Suprema, e aí ele não tem mais tempo de mexer com o cinema, e aí a partir dos anos 90 vai acontecendo um declínio, né? Toda a produção é controlada pelo governo, então eles começaram a botar os recursos mais em outras coisas, né? A política do Kim Jong-il, quando ele foi presidente, foi muito voltada para os militares, então você teve muito investimento para os militares, e o investimento para as artes começou a diminuir um pouco, isso acabou diminuindo a qualidade e a quantidade da produção do cinema norte-coreano, até chegar, por exemplo, depois da morte do Kim Jong-il e quando o Kim Jong-un assume, menos ainda dinheiro é investido nessa produção, e acaba que a produção meio que congelou assim nos últimos anos. O último filme que se tem notícia e que é possível ser assistido é de 2016, tem um outro que é de 2022, mas a gente não encontrei ele ainda para assistir, então é isso, foi congelando, assim, um filme a cada 2 anos, a cada 3 anos, realmente, assim, congelado né, e assim, é um panoramão geral do cinema da Coreia do Norte, assim, mas ele tem diversas fases. Nos anos 50, eles vão ficar fazendo bastante filme sobre a Guerra da Coreia, que estava ali muito recente, nos anos 50 e 60. Eles tentam, por exemplo, fazer um cinema muito parecido com o realismo socialista do período de Stalin, por exemplo, para poder reforçar um pouco as questões da ideologia oficial da Coreia, que é a ideia Juche, né, que é a versão coreana do marxismo-leninismo. Então você tem várias fases desse cinema, e é um cinema extremamente interessante, de um país que a gente pouco sabe, né, mas que muito é falado, e que muitas vezes é mentira. A gente escuta muita mentira sobre o país e pouco tenta se informar da realidade do país, né? Então eu decidi estudar a fundo esse cinema e está sendo uma jornada incrível poder falar e estudar sobre essa cinematografia desse país, que é muito diferente de tudo que a gente vive, assim, e é incrível. Eu acho que é isso, dei um panorama geral, mas vamos para a discussão. A gente tem, logo com o Kim Il-sung, a reiteração daquela máxima do Lenin, né, dizendo que o cinema é uma das artes mais importantes. Eu não estou aqui com a referência, não, mas eu lembro que ele repetiu essa máxima, né? A gente fala muito de propaganda, mas como vocês falaram, porque vocês têm episódios sobre filmes da Coreia Popular, né? E aí vocês falam sobre propaganda, mas só que assim, os Estados Unidos diz um filme que não seja propaganda, né? E não é nem só o Top Gun que o João menciona, mas assim, qualquer filme norte-americano é uma propaganda do sistema capitalista. Até mesmo, vocês também têm um episódio sobre o Código Reis, né? E até mesmo uma das coisas que tinha lá no Código Reis é que as autoridades não podiam ser vistas de forma negativa. Isso daí não é propaganda, né? Então é muito complicado você fazer uma crítica à arte norte-coreana e à arte de esquerda em geral, né? Porque também fazem a mesma crítica aos filmes soviéticos, quando se tem a mesma coisa no Ocidente. Eu acho que a grande questão é que, pelo menos nos regimes de tradição marxista-leninista, você não tem uma intenção de esconder o teor propagandístico das coisas sobre um véu de uma, entre muitas milhares de aspas, liberdade criativa, quando fica, né, os Estados Unidos tentam sempre esconder o teor ideológico dos filmes sob um pretexto de liberdade criativa, mas tem lá, sabe? E no final das contas, acho que o que esses países fizeram foi não assumir que realmente o cinema ele é uma ferramenta também de ideologia, sabe? De construção de pensamento coletivo, e realmente ser muito mais transparente em relação a isso. Se cria uma ideia de que propaganda é ruim, né? Enquanto a gente não... Para parar de pensar que todo momento a gente está sendo bombardeado com a propaganda ideológica, cria essa ideia de
de que ter propaganda é ruim, mas se perceba que tem esse bombardeamento, né, vindo da linguagem de Hollywood, de questões propagandísticas culturais, né? Acaba sendo muito da questão cultural. E então acho que por isso que se aponta tanto a propaganda nesses filmes de ideologias de esquerda, né? Que tem que ser, por definição, um cinema engajado, porque ele é essencialmente contra-hegemônico. Exatamente. Né? Exato. Ele precisa ser mais claramente ideologizado porque ele está realmente tentando lutar contra o mar inteiro, né? Uhum. É uma marolinha contra o oceano, então como ele é essencialmente contra-hegemônico, ele tem essa intenção, né, de realmente chegar mais longe. E também de dizer, a arte é ideológica, toda arte é ideológica, assim, acho. Exatamente. Que se cria essa ideia que o cinema de Hollywood, ele não só o cinema de Hollywood, mas todo o pensamento americano, né, estadunidense, ele é o natural, mas não é natural porra nenhuma, assim, ele é uma ideologia. Antes de a gente olhar, de a gente discutir se é boa ou ruim a ideologia, se a gente concorda ou discorda, a gente tem que entender que é uma ideologia, assim, o modo de vida que os Estados Unidos prega, não é o natural, é uma ideologia, simplesmente. Então, a cultura produzida lá, a arte produzida lá, vai ser ideológica, mesmo que concorde ou discorde do modelo que se exige nos Estados Unidos, é ideológica. A mesma coisa com uma arte produzida na Coreia Popular, ela vai ser ideológica. Independente do que ela vai dizer sobre o próprio país, ela vai ser ideológica. Tem um conceito que eu tenho estudado um bocado, que é o conceito de cultura revolucionária, que é trazido, pelo menos na minha delimitação aqui, pelo Mao Tse Tung, principalmente na época da Revolução Cultural. Quando ele vai falar no livro vermelho sobre cultura e arte, ele fala que não existe arte para além da política, para além das massas, e que toda arte ela é essencialmente política. Resta saber a qual ideologia ela está servindo, mas que ela está servindo, ela está. E não adianta negar isso. Acho que é perfeito. O Mao era talvez um dos grandes escritores, assim, possivelmente o que eu mais gosto de ler. Acho que escreve melhor era o Mao, então eu sou fascinado. E ele tem muita influência no pensamento coreano, muita influência, tanto que eu estou usando esse conceito de cultura revolucionária na minha pesquisa como conceito do Mao mesmo, que as aproximações entre China e Coreia Popular são muito grandes, assim, até hoje. Vocês falam no podcast de vocês que o primeiro filme feito na Coreia do Norte foi a Minha Terra Natal, é isso, né? Exatamente, 1949. Esse filme, ele tá falando basicamente sobre, né, a ocupação japonesa, o conflito, fala sobre guerra, né, e é muito incrível esse filme ter sido feito nos primeiros meses da fundação da Coreia Popular. Isso já mostra como que a intenção de se ter um cinema nacional já vinha desde o Kim Il-sung, como você bem falou. Você falou, por exemplo, que ele levava à frente aquela máxima de Lenin. Eu acho que eu tenho a citação que você estava procurando bem aqui na minha frente. Tem a citação do Kim Il-sung que ele fala que todos os tipos de arte são necessários para a formação dos trabalhadores e jovens, mas que a ênfase deve ser dada aos romances e ao cinema. Acima de tudo, a Coreia tem que produzir filmes muito bons. Então já mostra o caráter de protagonismo que o cinema teve desde o início. Mas que com certeza foi o que eu falei, o ápice foi quando o Kim Jong-il virou chefe do departamento de agitação e propaganda, assim. Você falou da independência da Coreia em relação ao Japão. Eu acho que a gente não pode falar sobre Coreia sem falar da opressão que a Coreia sofreu, né, enquanto estava, né, sob o jugo do Japão, né? Exatamente. O João, ele pode falar melhor sobre isso, sobre como que foi a ocupação japonesa, mas tem uma coisa que quanto mais você estuda a Coreia, mais você odeia o Japão. Fala aí, João. E assim, eu vou te dizer, eu concordo com essa tua frase, quanto mais tu estuda a Coreia, mais tu estuda o Japão, e eu vou responder com outra coisa, quanto mais tu estuda o Japão, mais tu odeia o Japão. Pra mim é uma coisa que acabou sendo muito cara. Eu comecei a me interessar por cultura antes de entender a história do Japão, antes de entender os crimes que o Japão cometeu. Eu gostava de ver anime, é assim que eu comecei a me interessar pro Japão. Eu gostava de ver anime quando era criança. Então, quando eu comecei a estudar de fato o Japão através do cinema e, claro, engajar politicamente, eu senti essa necessidade de olhar para os crimes de guerra do Japão. O Japão, ele sentiu que ele poderia ser ameaçado pelos impérios ocidentais, pelos impérios europeus,
ele tinha muito medo, os japoneses tinham muito medo que eles escutavam o que estava acontecendo na América poderia acontecer na Ásia. Então, qual foi a ideia que os japoneses tiveram? Vamos virar imperialistas aqui, vamos criar o nosso próprio império japonês. E foi o que eles, então, desde da segunda metade do século XIX, principalmente durante o começo do século XX, o Japão invadiu uma dezena de países na Ásia. E não vou agora citar todos eles, porque nem lembro de todos, mas as questões principais, os que mais sofreram na mão dos japoneses, foi os coreanos, que esses sim foram ocupados, mais acima de todos, os coreanos foram ocupados e parte da China também foi ocupada. Mas o povo coreano, ele sofreu de maneira extremamente desumana nas mãos dos japoneses. Foi fomes causadas propositalmente, estupros, pessoas feitas de escravas. O povo coreano, ele sofre como poucos povos sofreram, assim, é uma coisa horrível mesmo, quando tu vai entrar, cobrir os meandros do que foi essa ocupação do Japão na Coreia e na China, é coisas comparáveis com o que Hitler fez com os judeus, assim, são coisas doentias, assim. Então, é muito justo o povo coreano ter essa revolta tão grande que vai estar no cinema contra os japoneses. E uma coisa que eu acho muito importante falar, que até hoje o Japão não reconhece os crimes de guerra e nunca pediu desculpa por nenhum ato que foi feito durante a guerra. Só para delimitar o tempo, o Japão ocupou a Coreia entre 1910 e foi até tomar as bombas de Hiroshima e Nagasaki perto do final da Segunda Guerra. E como vocês falam, né, a Coreia foi libertada, né, pelos esforços do Kim Il-sung, né, que liderou o processo de libertação. E eu acho que daria para colocar a libertação da Coreia no processo de descolonização, né, dos países do terceiro mundo, né, porque a partir daí você vai ter os países africanos começando a buscar uma independência, né, a Índia, e aí eu acho que esse bloco que se libertou acaba formando o bloco dos países não alinhados. A Coreia, durante a Guerra Fria, se declarava como não alinhada. De novo, no ápice da cinematografia norte-coreana, eles criam o Festival Internacional de Cinema de Pyongyang, que, pelo menos naquela época, quando ele foi criado, ele era o Festival Internacional de Cinema de Pyongyang dos países não alinhados. Então era um festival de países não alinhados, exatamente isso que você falou. Então era um festival que trazia esses filmes desses países para território da Coreia do Norte. Porque esses países, os países não alinhados, eles vão dizer que o verdadeiro conflito não está entre Ocidente e Oriente, né, entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim entre os povos imperialistas do Norte e os países que foram ocupados, né, foram oprimidos no Sul, né? Com certeza. Mas vamos falar sobre a produção. Você tem alguma informação sobre como é o processo de produção dos filmes na Coreia do Norte? Né? Como é que é o financiamento, a distribuição? Ele é completamente regulado e controlado pelo governo. Só existe a produtora de cinema, a Korean Film, é a produtora estatal, e aí eles têm lá os diretores deles e tal, e o filme, basicamente o processo todo, ele é regulamentado, ele é controlado pelo governo. E eles têm muitos cinemas, eles têm muitas salas de cinema, os filmes eles chegam em todos os cantos do país, e todo mundo tem acesso a esses filmes e tudo mais. Cinema internacional não passa, pelo que eu sei até agora, nas salas de cinema, mas tem um espaço bem grande para isso na televisão. Então tem muito, pelo menos até pelo que eu tenho de registro, nos anos 80 se passava muito filme chinês, cinema soviético, cinema russo, depois da queda do muro, passando na televisão, mas sempre desses países mais, como que eu posso dizer,
amigáveis à Coreia, né? Mas todos os anos, no Festival Internacional de Cinema de Pyongyang, vários filmes estrangeiros, e a partir dos anos 2000, eu ia falar, o Festival de Cinema de Pyongyang ele começa a receber filmes de vários outros países. Não chegou a receber uns filmes americanos, mas, por exemplo, filmes ingleses, filmes alemães, então filmes ocidentais começaram a chegar nesse festival, e aí sim, nesse momento eles passam sim, nas salas de cinema que estão participando do festival e tudo mais, mas isso é uma produção cultural completamente controlada pelo governo. Uma pergunta, Gabriel, que eu me pensei agora, talvez saiba, mas chegou a passar filme da Alemanha Oriental? Eu sei que o período, assim, o festival é de 86, se não me engano, né? E o muro caiu em 89, mas chegou a passar, porque eu fui ver, eu lembro que para pesquisar pro nosso podcast, eu dei uma olhada nos filmes que acabaram passando nos festivais mais recentes, assim, e tinha muito filme alemão, tinha realmente muito filme alemão. Era gritante, assim, era tipo muito chinês, muito norte-coreano e muito alemão. Mas sabe se chegou a passar filmes da Alemanha Oriental, se tem alguma relação com isso? Deve ter passado, mas eu não tenho a informação para te confirmar. O que eu posso dizer é que é o seguinte, logo nos anos 2000, a Korean Film Export and Import Corporation, que é um braço da Korean Film que produz os filmes, ela começou a aparecer naqueles espaços de mercado de diversos festivais de cinema, chamando filmes para o festival. Então, tipo, Festival de Berlim, tinha lá o standzinho do cinema norte-coreano, dessa Korean Film Export and Import. Aí, nisso é como eles vendem os filmes para passar em outros festivais, eles chamam filmes para passar no festival, então eles estão com essa perspectiva, pelo menos a partir dos anos 2000, começaram a ter essa perspectiva de chamar filmes de outros países, não só os países do que era o bloco do leste, né, para passar lá no festival. Mas sobre a Alemanha Oriental, até por não lembrar exatamente quando é que deixou de acontecer a Alemanha Oriental pelo ano, eu realmente não tenho certeza se passou algum filme da DDR lá. Mas depois disso, muitos filmes alemães começaram a passar. A Alemanha mesmo, né? Eu adoro que o logo da Korean Film lembra muito o logo da Mosfilm, né? Lembra. E aquilo lá, se não dá para distinguir, é o Chollima, aquele cavalo alado. Aquele cavalo é uma lenda da Coreia, não só a Coreia do Norte, mas da Coreia. É um cavalo alado que ele é indomável. E, se eu não me engano, o Chollima ele só poderia ser montado e domado por um homem ou uma mulher, né, por um humano puro de coração, puro de tudo. E, se você notar, tem duas pessoas montadas no Chollima naquela logo, e ele está segurando um livro. Então, é basicamente um homem, né, um homem revolucionário, um homem, né, tipo, com um livro que ele tá lá com os pensamentos do Juche e tal, que ele é um homem puro, digno de sentar no Chollima e dominar o Chollima, né? Porque o Juche, a maior diferença dele com o marxismo é que ele vai falar muito do ser humano enquanto indivíduo, não só enquanto um coletivo, mas também enquanto um indivíduo, né? E então aquela logo ela representa meio que isso, o homem revolucionário que conseguiu domar o Chollima porque ele, por ser revolucionário, ele é puro, ele é bom. Só uma curiosidade. Perfeito. E uma coisa, nos seus estudos, você podia citar pra gente o nome de alguns diretores, alguns atores notáveis, né, que foram influentes e foram populares no cinema norte-coreano? Uma das grandes questões que a gente tem com esses filmes é que muitas vezes a equipe do filme ela não está com todos os créditos completos, então os diretores vão sumindo e vão aparecendo nos créditos, então é muito difícil você ter realmente uma ficha técnica de todos os filmes com todo mundo que participou. Mas um dos diretores que eu diria que talvez o mais importante diretor é o Choi Gil, que co-dirigiu A Garota das Flores, mas só pelo fato dele ter dirigido a outra ópera revolucionária que foi Mar de Sangue. São 5 óperas revolucionárias, né, obras para o teatro, mas 2 foram para o cinema, e as 2 quem dirigiu tiveram a mão do Choi Gil, e o próprio outro diretor da Garota das Flores, que é o Hak Pak, ele também era ator antes de virar diretor. Ele é o protagonista do Scouts, que é um filme de 1953, mas ele também participou do Minha Terra Natal quando foi lançado. Ele é um ator meio secundário ali no Minha Terra Natal também. Então ele também participou de várias coisas, mas esses diretores eles vão mudando. E tem bastante diretoras mulheres também. E
Você podia falar um pouquinho sobre a disponibilidade dos filmes, né? Porque é difícil, né? Eu acho que se você não tivesse feito aquela lista no Letterboxd, eu nunca iria conseguir ter acesso a tanto filme coreano. Esses filmes definitivamente são difíceis de encontrar. Então, assim, aquela lista, ela na verdade existe uma lista maior ainda por trás dela, que fez parte da minha pesquisa, que foi o trabalho hercúleo de catalogar e listar e achar esses filmes na internet. Mas eu tive uma ajuda muito importante da NKL, que é uma organização sem fins lucrativos, que é basicamente uma biblioteca de tudo que tem a ver com a Coreia do Norte. Então eu estou sempre em muito contato com eles, são pessoas incríveis. A sede é lá no Canadá. North Korean Library, alguma coisa. NKAL. Então, eles me ajudaram bastante, mas muitos desses filmes, é aí que tá o pulo do gato, cara. Eles estão disponíveis no YouTube, com legenda ou sem legenda. A maioria sem legenda, mas eles estão quase todos disponíveis no YouTube. A grande dificuldade é você caçar eles. Então, por causa disso, eu comecei a aprender coreano. E aí, aprendendo coreano, eu consegui descobrir os filmes e achar os links para eles. E aí, eu organizei isso tudo numa lista de Letterboxd. E todos os filmes que estavam disponíveis no Letterboxd com registro, eu criei essa lista e quando você clica ali nos detalhes, aparece todos os links. Mas tem uma lista ainda maior, porque nem todos os filmes estão no Letterboxd, entendeu? Então, com o tempo, talvez eles vão aparecendo, eu vou adicionando, sabe? Mas é isso, os filmes são realmente meio complicadinhos de achar, mas os que tem no YouTube, por exemplo, às vezes tem aquela possibilidade de você botar a legenda automática em inglês ou algo do tipo assim, sabe? Eu tô agora, que eu fiz a lista, eu tô com um trabalho, por exemplo, de baixar esses filmes do YouTube, porque, sei lá, vai que eles somem do nada. Então, eu tô aí criando um arquivo pessoal com todos esses filmes que eu puder encontrar. Mas na internet disponíveis atualmente deve ter uns 150, 130 filmes da Coreia Popular, se você caçar. E perguntar uma coisa, quer dizer, na verdade eu queria te pedir uma coisa, você teria alguma indicação bibliográfica para quem queira estudar os filmes da Coreia Popular? Com toda certeza. Eu indico fortemente o livro da professora Soo-Kyu Kim. Deixa eu só pegar o nome dele aqui completo. Soo-Kyu Kim. Ele se chama, é um livro em inglês, porque toda a bibliografia sobre Coreia do Norte é em inglês ou em coreano, então a parte de tradução está sendo toda uma outra metodologia para minha pesquisa, mas a professora Soo-Kyu Kim, ela tem um livro chamado Elusive Utopia, Theater, Film and Everyday Performance in North Korea. Então, Utopia Ilusória, Teatro, Cinema e Performance Cotidiana na Coreia do Norte. Ela é professora da Universidade da Califórnia, é uma mulher sul-coreana, mas ela estuda as questões de performance e o livro dela ele toca em várias artes e como elas são administradas na Coreia do Norte, né? Então ela vai falar de teatro, vai falar de dança, vai falar, por exemplo, daquelas coisas das demonstrações militares, as paradas, que são grandes paradas, né? São festas, né? E tem festivais, então ela vai tocar em várias artes, é um livro bem completinho, se vocês pesquisarem naquele site, tipo Libgen, ele tá lá, esse livro, e é uma bibliografia incrível, assim, a que eu mais indico. E sobre a história, especificamente, do cinema norte-coreano, tem o livro do Johannes Schoner, que se chama North Korean Cinema, A History, História do Cinema Norte-Coreano, só que o Schoner, ele é completamente anti-Coreia. A Soo-Kyu Kim também é um pouco, mas o Schoner, por ele ser um jornalista e ele botar muito dele no texto, ele toda hora fica, tipo, sabe, ele dá uma informação e depois ele vai lá e comenta a informação. E toda vez que ele comenta a informação, ele vai lá e comete uma atrocidade, sabe? Então, mas esse livro é muito bom para quem quer estudar pelo menos os movimentos, os filmes, as eras do cinema norte-coreano. Esse livro é muito bom. Eu só queria comentar que eu li um pouco desse livro do Schoner. Ele é realmente engraçado, porque ele tá ali fazendo um trabalho, dá pra ver que é um trabalho muito sério e muito completo, assim, de muita pesquisa. Dá pra ver que o cara fez muita pesquisa pela escrita dele, dá pra sentir a propriedade que ele tem. E daí ele vai fazer uma análise do que ele acabou de dizer, e tu fica, meu Deus, não faz o menor sentido o que ele tá falando, assim, a opinião dele é muito desconexa com a propriedade do que ele tem da história mesmo, é bizarro. Os dois livros você acha em PDF na internet, são bem bons, assim. E tem o resto é mais artigo científico, sabe? Então é mais isso.
Ah, desculpa, eu esqueci de citar um dos mais importantes, né? Que é o Sobre a Arte do Cinema do Kim Jong-il, né? O próprio Kim Jong-il, ele tem um livro enorme sobre cinema, então se você quiser saber sobre o pensamento cinematográfico na Coreia, é só pegar o livro do Kim Jong-il que tá tudo lá. Ele também, além de cinema, ele também gostava muito de arte, né? Eu lembro que eu escutei um podcast falando sobre ópera. Uhum. Ele tem um livro para teatro, um livro para cinema, um livro para ópera, um livro para tudo. Música. É completamente diferente daquilo que a Radio Free Asia que a gente pense dos governantes da Coreia do Norte, né? Começa pelo, por exemplo, fake news é muito engraçado, né? Porque vou dar um exemplo muito básico aqui. Quando a mídia ocidental vai falar sobre os presidentes, sobre os líderes da Coreia do Norte, eles chamam de líder supremo. Só que quando uma pessoa desavisada escuta isso, pensa em ditador. Só que o que acontece é que esse título líder supremo, ele realmente existe, mas ele só é supremo porque ele é basicamente o presidente da Câmara, que tem o nome de Assembleia Suprema. Então, ninguém explica isso, sabe? Então, ele realmente, líder supremo, ele é líder porque ele é o líder da Câmara, da Assembleia Suprema, entendeu? Mas essa coisa é muito sutil, sabe? E isso acaba sempre construindo um pensamento sobre isso. Ele é basicamente o presidente da Câmara, só que ele acumula muito menos funções, por exemplo, do que o Joe Biden tem de função, sabe? Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema, né? Hoje foram filmes feitos na Coreia Popular. Então, o Gabriel escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e também escolheu um ao qual o João ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Gabriel, qual foi o filme que você escolheu para mim? Primeiramente, eu estou muito feliz de você ter me chamado para fazer esse episódio. Eu estou muito animado para falar sobre esses filmes com vocês dois. E especificamente o filme que estava no seu ponto cego é o A Garota das Flores, de 1972, ou no nome original, Kutpanan Chonyo. Então, é isso. Esse filme é o filme que eu estou escrevendo sobre na minha dissertação de mestrado, especificamente esse filme. Então, é um filme que está muito fresco na minha cabeça, estou cheio de ideias sobre eles, então vou adorar falar sobre ele aqui com vocês dois, que eu sei que os dois viram. Vamos falar sobre A Garota das Flores, mas antes, o João Cardoso tem um recadinho para vocês. Bom dia, cinéfilos. Aqui é o João Cardoso, do Volta ao Mundo 80 Filmes, querendo convidar vocês para escutar o podcast. Lá a gente toda semana vai discutir um filme diferente, de um país diferente, sempre um filme que eu nunca assisti, de um diretor ou diretora cuja obra eu não tenho entrado em contato ainda. Então vocês vão sempre ouvir minhas primeiras impressões sobre o filme da semana. É sempre uma crítica curta sobre um filme de algum país diferente do mundo. Então eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá ouvir o Volta ao Mundo em 80 Filmes. Muito obrigado. Eu geralmente não faço isso não, mas, Gabriel, você que conhece coreano, você podia ler a ficha técnica pra gente? Bom, gente, o filme foi dirigido pelo Park Hak-cheol. O roteiro, então, é do Kim Il-sung. Ele escreveu esse roteiro em 1930, enquanto ele estava preso no Japão. Estrelaram no filme o Yong Hyo-yeon, o Park Hwa-sung, o Han Hye-kim, o Chon So-han, So Eun-ko, o Ho Nan-woo e Yong Yeong-gi. E agora vamos à sinopse do filme, manda ver. O país está ocupado pelos imperialistas japoneses. Copan está vendendo flores no mercado para conseguir algum dinheiro para comprar remédios para sua mãe doente. Seu irmão se juntou ao movimento de resistência e Copan se junta a ele sob a liderança do líder Kim Il-sung para expulsar os ocupantes estrangeiros. Essa sinopse vem do MUBI e MUBI de novo, né? Assim, uma sinopse que não tem nada a ver, quer dizer, que tem muito pouco a ver com o filme em si, né? Ele não pega exatamente as nuances do filme, mas eu acho até que tá uma sinopse bem boa comparada a outras que a gente encontra por aí. Não, eu vi esse filme, foi ontem, e gostei demais do filme. Que filme bonito, né? A fotografia desse filme. Eu queria perguntar pra vocês dois, assim, de primeira. O João, a gente já falou sobre o filme, mas principalmente o Thiago, que viu agora pela primeira vez. Qual foi, tipo, sua primeira reação, assim, ao filme? Primeiras coisas que vieram na sua cabeça? No começo do filme, assim, vendo a opressão que a Copan sofre,
e como essa opressão acaba radicalizando ela. Esse filme podia muito bem se chamar A Filha, né? Pra casar com a mãe do que a gente falou na semana retrasada, né? Uma coisa que me causou uma estranheza, e eu entendi a lógica quando eu escutei o podcast do João. No começo do filme, eu achava que o filme era um filme que se passava lá na Coreia Feudal, lá antigamente. Só quando o violonista fala assim, aviões no céu e trens no chão, nesse momento você começa a ver gente usando roupas ocidentais, assim, lá de 1930, né? Isso me causou uma profunda estranheza. Né? Assim, eu tava achando que era um filme que se passa, era um filme de época, mas, quer dizer, é um filme de época, mas só que assim, ele é feito, ele se passa no período que foi escrito o filme, né? Exatamente, 1930, para ver como que era mais ou menos, ali ter uma ideia de como que era a Coreia sendo ocupada pelo Japão. Fiquei muito surpreso, assim, eu tava achando que ia ser igual o filme que a gente vai falar daqui a pouco, se passasse mais ou menos naquela mesma época, mas não, né, se passa em 1930. E esse filme é uma das 5 grandes óperas revolucionárias, né, como você mencionou lá na... Todas elas têm essa temática de falar sobre a relação da Coreia com o Japão? Mais ou menos. Tem uns que vão mais à frente, outros que vão mais atrás. Por exemplo, A Verdadeira Filha do Partido, que é uma das 5 óperas também. Ela já fala sobre o movimento já na época da Guerra da Coreia. Então o Japão já não está mais tão inserido nesse contexto. Mas todas elas têm essa questão de elevar o pensamento revolucionário, de inspirar as pessoas a se juntar no movimento revolucionário, seja na época quando ele estava se construindo para poder, né, expulsar os japoneses, seja na época da Guerra da Coreia, quando estava rolando uma guerra civil dentro da península. Como a família que controla aquela região, né, que oprime a população, né, a família do Sr. Bei, é cruel, e ainda se coloca como se ela estivesse fazendo favor, né? Ela empresta arroz, né? E aí vai debitando, né? Assim, qualquer coisa que eles pagavam muito pouco, e aí tudo era debitado das pessoas, e a pessoa acabava vivendo até num regime, né, de escravidão. Feudal, totalmente feudal. Você trabalha na terra, você fica lá na área e tal, você começa a fazer dívida e acaba tendo que ficar lá para pagar suas dívidas e tal. É bem coisa de feudalismo mesmo. E, nossa, a história da Copan, que história triste, né? Ela perdeu o pai. Vamos fazer um resumo da história da Copan, né? Pois é. Aí ela perde o pai. Aí a mãe dela tá muito doente, mas continua trabalhando como escrava lá para a família do Sr. Bei. E a irmã dela é cega. E ficou cega por causa da senhora Bei, né? Uhum. A garota foi comer o que era? Era um arroz crocante, era comer uma coisinha que a mulher do Sr. Bei tava colocando no sol para secar. No sol para secar. Ela foi pegar um pedacinho, um pouquinho. Aí a mulher viu, bateu na garota. A garota caiu em cima do pote com água fervendo. E aí perde os olhos. E a mulher do Sr. Bei ainda estava mais revoltada porque a garota tinha estragado tudo. Ela pegou o troço e ainda estragou o G100 dela. E a garota tá lá chorando porque perdeu a visão. Nisso, o irmão mais velho deles, né, o Choi Yong, ele vai lá e também ele trabalha para eles, ele vai lá e taca fogo na propriedade, ele acaba sendo preso, né, por isso que ele some. E aí, 3 anos depois, a Copan com muito, muito trabalho, porque ela não quis trabalhar pro Sr. Bei, porque... A mãe dela que não deixou, né? E ela vai vender flores, né, e ela tava querendo comprar os remédios para a mãe, né? Tava juntando dinheiro. Sim. Ela acaba conseguindo, né? Ela acaba conseguindo comprar o remédio, mas nesse exato momento a mãe dela acaba falecendo e no final das contas ela perde a mãe também e acaba tendo que enterrar a mãe. E aí sobra só ela e a irmã. Nisso a Copan ela entra numa jornada para buscar o irmão dela, chega até a prisão que ele deveria estar preso e dizem para ela que o irmão dela morreu.
Isso ela demora 3 meses para ir e 3 meses para voltar, mais ou menos. E aí, quando ela volta de volta para a aldeia dela, a irmãzinha dela, que é a Suni, tinha sido sequestrada. Ninguém sabia do paradeiro da Suni. E por que ela deram sumiço na Suni? Porque a senhora Bay começou a ficar doente, porque ela começou a ter visões com a Suni, visões com a Copan, porque ela estava sentindo remorso por tudo que ela fez com essa família. Nisso dá um sumiço na Suni. Sim, porque o melhor jeito de acabar com remorso é tirando os remorsos da tua vida. Exatamente. Você falou que o filme foi baseado nessa ópera revolucionária que foi escrita em 1930, quando o Kim Il-sung estava preso no Japão, né? Como estava a Coreia quando foi feito esse filme, né? Qual era o ritmo de produção da Coreia? Eles estavam a todo vapor, na verdade foi o que eu falei, nos anos 70 para os anos 80 foi a época que eles estavam produzindo mais coisa, foi quando, por exemplo, começou a ser produzido A Nação em Destino, que é uma série de TV que até hoje está passando na TV norte-coreana, e então é um momento em que eles acham que tá bom, e eles têm equipamento, têm pessoas formadas o bastante para poder fazer essa produção dessa história, que é uma história que é muito conhecida, porque ela foi escrita em 30, mas o texto corria por aí nos livros e tal, mas a peça e o filme, os dois aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, a peça um pouco antes, o filme um pouco depois. Então é um momento em que eles estão se estabilizando economicamente, terminando já de se recuperar da guerra, e aí eles começam a botar dinheiro nas artes e tal, e aí vem esse filme, né? E dá pra ver que é um puta filme, assim. Vamos falar um pouquinho da fotografia do filme, né? Da iluminação, que eu achei fantástica, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, né? Como a iluminação desse filme é boa, né? Isso foi algo que o João citou e que a última vez que eu assisti aqui agora, eu passei a prestar mais atenção. O que você notou aí, João? Cara, eu acho que o filme ele tem uma visão muito profunda de fotografia, de contar a história de forma visual. Eu acho que ele está extremamente preocupado em se contar de forma visual e não de uma questão só de repetir o que está sendo dito nos diálogos, nas músicas, no som. Ele está criando sentidos profundos. Imageticamente, né? Imageticamente e de forma profunda, assim. Eu gosto muito de falar de uma cena que pra mim é talvez o meu plano favorito do filme todo, que é no começo do filme, quando a gente é apresentado a mãe da Copan, em que ela tá tirando água de um poço, ela olha pro céu e tem uma sombra muito marcada da corrente do poço no rosto dela. Isso vai comentar a posição que ela ocupa naquela sociedade. Ela é uma escrava. É isso que o filme está querendo dizer. Sem o filme nos mostrar a relação dela com o patrão, antes do filme mostrar a casa, a forma que ela trabalha, a dificuldade que ele sempre a comer, ele já nos diz, essa mulher, ela é tratada como uma escrava. Total. E tem outras coisas que eu também notei. A Copan tem uma fitinha no cabelo. E essa fitinha, ela, durante o início do filme, ela é vermelha. E quando a Copan começa a se lascar, a fitinha fica branca. Quando os prisioneiros, ela chega na prisão para buscar a irmã dela, todos os prisioneiros estão vestindo vermelho. Então a coisa do vermelho, ela é muito presente no filme e dá indicativos de como a história está andando. E foi o que o João falou, imageticamente o filme constrói sentidos. Por exemplo, quando a mãe da Copan morre, começa a gente vê uma tempestade. Aquela tempestade ela não está acontecendo de verdade. Porque quando a Copan vai até a mãe dela jogada, estirada no meio de um campo, a chuva já não está mais acontecendo. Então aquela chuva que a gente vê não é uma chuva, é um choro, é um pranto. Só que isso manifestado através da natureza num plano da tempestade, a chuva caindo. É o próprio filme chorando. É o próprio filme chorando, exatamente. Por exemplo, quando a Copan ela descobre que o irmão dela morreu na prisão, que eles dizem que o irmão dela morreu na prisão, a gente vê uma cena de um mar muito revoltado e remexido e batendo nas pedras, e a Copan não está perto desse mar, a gente não está espacialmente perto desse mar, esse mar só aparece pra gente para mostrar o que ela está sentindo, e isso é muito interessante. Você falou de como se o filme estivesse chorando. Eu reparei, na verdade quem reparou isso foi minha mãe, que todo mundo chora no filme, né? Inclusive os homens, né? Uma coisa que é incomum no cinema
estadunidense, né? O cinema ocidental como um todo, né? A iluminação do filme também é propositalmente colocada de uma forma que as lágrimas dos rostos das pessoas brilhem demais, para mostrar que estão chorando, é muito choro, é um melodrama enorme, assim. E todo mundo chora. A cena do... E aí, isso é mais pro final do filme, né? A gente descobre que o irmão da Copan não tá morto, ele na verdade fugiu da prisão e se juntou ao exército revolucionário, né, a guerrilha, e aí eles acabam os três se encontrando, a Suni, a Copan e o Choi-yong, e no final das contas, quando ele se encontra com a Suni e vê que aquela irmãzinha dele que ficou cega e ele passou tanto tempo fora e ele é arrebatado por esse sentimento, aquele personagem do Choi-yong, ele chora como eu nunca vi alguém chorar num filme, assim, o olho dele muito marejado de lágrimas, assim. Até o cara que tinha acolhido a Suni tava chorando também, né? E ele não viu o flashback. Ai, mas me deu uma agonia lá pelo final, porque quando teve esse flashback eu tava assim, gente, o filme vai acabar daqui a 5 minutos. A Copan tá passando perigo, sabe? Ela não tem tempo. Passa isso rápido do flashback, sabe? Porque eu já tava desesperado, esperando que o irmão dela salvasse ela, né? Eu achava que não ia ter um final tão satisfatório, porque ia ser aquele troço de final, acabar rapidinho, porque faltava muito pouco tempo. Mas não, o final foi perfeitamente satisfatório, né? Sim, no final das contas o Choi-yong chega, né? Porque o que acontece? A Copan descobre que provavelmente quem deu sumiço na irmãzinha dela, a Suni, foi a família do Sr. Bae. E aí a Copan vai confrontar a família, né? Que toma conta ali do terreno, a família do Bae. E eles acabam, né, batendo nela e prendem ela. Nisso, todo mundo que trabalha naquela terra se revolta. E aí, nessa revolta, eles conseguem expulsar aquela galera daquela terra. Nisso, o Choi-yong tá chegando com a Suni. Ele liberta a Copan do porão e ele faz um puta discurso chamando todos aqueles trabalhadores que já tinham se revoltado para apoiar o exército revolucionário da Coreia. E a gente podia falar um pouquinho da trilha sonora, porque esse filme é baseado nessa ópera, né? Mas só que há um motivo de debate porque o Gabriel não acha que é musical, né? Pois é, a gente tem que ir para o que a gente já está definindo como musical. O que eu notei numa análise que eu fiz do filme para um outro artigo científico é que os personagens, eles não... A música não é da diegese do filme, ela é extra. Ela tá pra gente, não tá pros personagens. Muitas vezes essa música tá descrevendo o que a gente tá vendo. E os personagens, por exemplo, eles não estão cantando. A única vez que a gente vê um personagem cantar a música que a gente está escutando é quando a Suni vai tentar ela mesma vender as flores, e aí ela se humilha lá, o pessoal chama ela de mendiga e tal. E aí a Copan vai lá e tira ela daquela situação, é quando elas vão lá buscar o remédio. Mas a música, só quem ouve a gente, essa música não é do universo do filme. É por isso que talvez eu diria que talvez não seja musical. E você pode falar também um pouco daquilo que você falou, de que a trilha sonora meio que acompanha, né, a cena? Uma coisa que é muito interessante notar é que por mais que a música ela não seja do universo do filme, o filme ele é construído em volta da música, no sentido de que, por exemplo, tem uma cena que é justamente no momento em que a Copan vai sair de casa para poder ir procurar o irmão dela e deixa a Suni deitadinha lá dormindo, a Copan tá saindo e a música tá tocando, tá contando o sentimento ruim que a Copan tá sentindo, mas ainda tinha mais um verso da música e a Copan já estava na porta para sair. A Copan volta para olhar mais um pouco para a Suni e para chorar mais um pouco, só para poder terminar aquele verso da música e casar com a hora que ela tá saindo da casa dela, terminar a música. Então, assim, foi o que eu notei. O filme ele é construído em volta dessas músicas que já são músicas muito clássicas. Essa ópera, ela tem disco de vinil dela vendendo a rodo. Se você pesquisar na internet, você consegue comprar o disco de vinil dessa ópera, dessas músicas. Porque realmente é muito popular. São músicas que as pessoas sabem cantar mesmo, assim, lá na Coreia. E isso era uma coisa que o próprio Kim Jong-il dizia. Os filmes que têm música, tem que ter músicas muito boas. As pessoas têm que saber as letras das músicas, sabe? Para realmente ser uma coisa de arrebatamento, assim. Então, por isso que eu falei, o filme ele é construído em volta dessas músicas, que essas músicas são muito importantes para eles. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, e acho que tu pode comentar um pouco mais, já que está estudando essa questão do melodrama, é o exagero que é constante no filme, né? E o que ele tá dizendo, assim, esse exagero, ele tá querendo passar
coisas para os espectadores, né? Ele quer que o espectador reaja a esse exagero. Não, total. Talvez a tônica do melodrama seja o exagero, né? Diferente da tragédia, essa é uma diferenciação que todos os teóricos que falam de melodrama fazem, é que a tragédia é o ser humano consigo mesmo, e com as suas lutas internas e tudo mais. E o melodrama, ele vai pelo drama com os outros, com a opressão, com as relações difíceis, com aquele amor que não dá certo, com o externo. E outra característica muito própria do melodrama é a questão de quem é bom, quem é mal, e não existe área cinza nesse meio, não existe meio termo. Então os personagens, eles estão sempre muito bem definidos para você não ter nem dúvidas da personalidade de cada um e qual o papel que cada um está desempenhando dentro do filme. E no A Garota das Flores, a gente é bem isso, né? A Copan, ela é esse farol de luz, que eu notei, inclusive, nessa última visualização, que ela tá sempre olhando de cima para baixo, ela é sempre a mais alta do plano, assim, e aí só tem um momento em que ela olha para cima, que é justamente no final do filme, quando ela tá olhando para o futuro brilhante com a revolução, né? E outra coisa desse filme muito bom são as composições de quadro, né? Tudo muito equilibrado, é muito equilibrado os quadros, é impressionante. E agora me veio uma coisa na cabeça, que o Thiago tinha falado sobre a questão do choro. E uma pesquisadora que eu sou apaixonado por ela, que eu não sei se chegou a ler ela, Gabriel, a Linda Williams, que ela fala sobre o que ela chama, ela criou uma ideia dos gêneros do corpo, né? Que são gêneros cinematográficos que que tem como objetivo gerar reações corpóreas nos espectadores. No caso, ela fala do melodrama, do terror e do pornô. A pesquisa dela é muito mais focada no pornô do que nesses outros dois. Mas eu li só o que ela escreveu de melodrama. Eu também acabei indo mais porque ela fala sobre horror. Mas essa coisa a reação corpórea que o melodrama tá querendo é essa emoção, é esse choro, é produzir fluidos. Gêneros do corpo querem produzir fluidos, e no caso do melodrama é o choro. E acho que tá isso muito ligado com o que o Thiago tinha falado, todo mundo chora. A gente vai chorar, a gente não tá chorando por causa do filme, a gente tá chorando junto com esses personagens. Acho que esse cinema coreano, dos que eu vi mais desse momento onde o Kim Jong-il tava envolvido, tinha essa preocupação muito forte de conseguir fazer, não só da preocupação, mas de chegar lá, de fazer o espectador se sentir parte desse universo do filme, parte desse movimento que os personagens estão fazendo ideologicamente e, claro, de revolução, né? Eu sinto que tem essa vontade de criar essa proximidade com o espectador, e por isso que eu acho que o melodrama funciona também, porque o melodrama vai obrigar teu corpo a reagir. Foi muito interessante você falar isso, porque você acabou de descrever a minha intenção com a minha pesquisa, é estudar como o melodrama é utilizado justamente para essa coisa, que para mim seria a construção dessa cultura revolucionária usando a Garota das Flores. E nesse sentido, não só isso, essa coisa da identificação, mas eu entendo também que eles, com esse filme, com a ópera, com o texto da ópera, com tudo, a Copan é um símbolo, a Copan, ela é um ícone. Ela é uma ideia, ela não é uma personagem, né? Esses personagens, eles são ideias, eles são coisas, eles são pessoas, né? E nesse sentido, a Copan, ela é a representação disso tudo. Então, qualquer coreano pode ser a Copan. Qualquer coreano pode se identificar com a Copan. Ela tem o sobrenome mais... ela é tipo da Silva. Ela é Copan Kim. A mãe dela é Kim. O Kim, ele é o da Silva, nossa. Ele é identificável para todo mundo. E é isso, a Copan, ela é imbuída dessa coisa, de ser uma ideia a ser seguida. Tanto que a imagem da Copan dela, com aquela roupinha aí segurando a cesta de flores, ela é espalhada em diversos murais, em diversas cidades da Coreia. Você tem murais enormes com a cara da Copan. E todo mundo que olha para aquela imagem daquela moça segurando a cesta de flores sabe o que ela está significando ali. E sabe o que ela representa. E muito disso vem, sim, da questão melodramática. É por isso que me interessei pelo melodrama, porque é óbvio que aquele filme é um melodrama. E é um melodrama, não sei, o João pode até dizer o que ele acha, mas para mim é um melodrama muito clássico. São as convenções clássicas. Formalmente, ele não se aventura de jeito nenhum, né? Não, eu acho que é bem isso mesmo, não acho que ele é, e tá tudo certo, assim, acho que é mais ou menos isso. Ele é um melodrama extremamente clássico e tá tudo bem. Eu acho ótimo, é perfeito. Ele passa a mensagem da forma mais produtiva e efetiva possível, assim.
Ele me lembra. Tem um filme que ele me lembra muito sempre, que é o Mãe Índia, que é um filme indiano, também um melodrama clássico. Claro, ele também vai ser musical, um dos musicais da Índia, mas ele me lembra muito o Mãe Índia da filme indiano, assim. Por essa coisa de ser um melodrama classicão e muito poderoso sobre a luta de uma mulher perante a sociedade. E, Gabriel, qual foi o filme que tu escolheu pra mim? Eu sei que você adora Kaiju. Então, por que não Pulgasari de 1985? Esse filme é normalmente o primeiro filme que as pessoas pensam quando pensam em cinema norte-coreano, e tem um porquê. Esse filme está envolvido de polêmicas, e é isso, foi Pulgasari. A gente vai conversar sobre Pulgasari, mas antes o João Cardoso e o Gabriel Pinheiro têm mais um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. E agora, mais uma vez, abusando dos dons do Gabriel, eu gostaria de pedir para ele ler a ficha técnica do Pulgasari. Tudo bem, ok. Bom, o filme foi dirigido pelo Shin Sang-ok, o roteiro é da Se Ryun-kim e atuam no filme Song Wi-chan, Hang Sop e Jong-uk-hee. Sinopse. Na Coreia feudal, um cruel governador recolhe as ferramentas dos camponeses para fundir o metal em novas armas. Um velho ferreiro se recusa, é preso e à beira da morte tem forças para fundir uma última peça, o Pulgasari. Essa sinopse vem do IMDb. E não diz absolutamente porra nenhuma. Essas sinopses, olha... Bom, assim, pra resumir, né, o filme, né, tem esse fazendeiro aí, né, e até a parte dele ser preso, ótimo, maravilhoso. Só que assim, primeiro ele errou, porque o Pulgasari ele é feito de arroz. Eles conseguem passar um pouquinho de arroz pela grade pro velhinho, ele vai lá e faz um bonequinho de arroz, ele acaba morrendo, e o espírito dele é passado para o Pulgasari, que vai se alimentando de ferro e vai virando um monstro gigantesco, que acaba ajudando os fazendeiros a se libertarem desse governador que fica oprimindo eles. E aí o Pulgasari come metal, fica mais forte, come metal, fica mais forte. Até o momento que ele consegue sim ajudar essa galera a expulsar quem estava os oprimindo. Só que o problema é que o Pulgasari ainda precisava comer. E eles falam, meu Deus, o que faremos com esse monstro gigantesco? Até que a filha do ferreiro vai lá e se sacrifica para poder fazer com que o Pulgasari não seja mais um problema para eles. O que é uma coisa muito dúbia se a gente for pensar no nível de alegoria. Sim, sim. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui, né? Pelo minha paixão por monstro gigante, faltou um monstro gigante. É pouco. Foi pouca destruição, foi pouca bobajada. Pouca bobajada? Tu viu os figurinos desse filme? Ah, não, mas isso é divertido. Assim, eu gosto de monstro gigante. Eu sei que o Godzilla tem, de fato, uma carga política e, né, muito profunda, muito boa, mas eu vou admitir que eu gosto muito de ver um cara vestido de roupa de dinossauro destruindo um cenário de papelão. Pois é, João, tipo assim, o que você achava que ia encontrar e o que você encontrou nesse filme, assim, você que viu pela primeira vez? Eu já sabia já tinha ouvido essas histórias de ser uma alegoria, né, política, então eu já tava com expectativas de monstro gigante destruindo coisas um pouco baixas, mas eu queria mais de 2 cenas de destruição. Mas eu gostei do filme, achei um filme interessante, achei que o Pulgasari tem olhos lindos. Isso é uma coisa que eles realmente se preocuparam muito, com os olhos do Pulgasari, que eu achei muito curioso. Ele olha na tua alma e tu fica quase que apaixonado por aqueles olhos maravilhosos. Interessante. A coisa dos olhos foi você que me falou, não tinha notado isso não. Bom, e Thiago, como foi que você entrou em contato com esse filme também? Em janeiro, a gente resolveu fazer o mês do Japão aqui no Ponto Cego, né? Tanto que o João participou do episódio sobre Nubero Bago, e aí eu chamei 2 amigos que gostam muito de kaiju para
fazer um episódio sobre Kaiju. A gente discutiu o Godzilla, o Gamera e o Shin Godzilla. E aí, numa das indicações, né, eu sempre pergunto se o pessoal podia indicar algum filme, aí o Marcelo Tinoco, do Cultura Pop Rigor, ele me indicou o Pulgasari. E aí eu assisti e eu não sei, é aquilo, né? Pra me preparar para aquele episódio de Kaiju, eu resolvi assistir toda a franquia do Godzilla em, sei lá, 2, 3 semanas. E depois de algum tempo cansa. Depois de algum tempo, assim, eu gosto, mas depois de algum tempo, assim, é mais ou menos as mesmas histórias. O cientista, a repórter, e aí você vai cansando. Então, ver esse filme que se passa numa Coreia feudal, né, deu uma oxigenada que eu tava precisando, sabe? Eu gostei muito do filme, né? Revendo agora, gostei também, né? E mais outra relação com a mãe também, que tem uma hora que o pessoal, os revolucionários pedem para esconder as armas, né? E aí eu lembrei daquela cena da mãe. E é isso, eu gostei da história. E uma outra coisa que tá errada na sinopse, porque assim, o governador vai pro saco no começo do filme, né? Eles vão pra cima do rei, né? É o rei que tava oprimindo as pessoas, e aí o rei manda um general para fazer as coisas. E aí o filme todo é o general tentando destruir, fazendo planos mirabolantes para destruir o Pulgasari, ele não consegue. Ele vai, captura a Ami, que é a filha do ferreiro, que foi ela se cortou e aí uma gota de sangue caiu no Pulgasari, aí o Pulgasari acordou, então ele fala assim, vamos capturar ela. Mas eles não conseguem, aí eles cavam um buraco, também não conseguem. É como se nada que eles conseguissem fazer conseguisse impedir o avanço, né, dessa figura. E assim, quando vocês assistiram esse filme, o que é do filme que disse assim pra vocês, esse filme é da Coreia do Norte? O que vocês veem do país assim nesse filme? Isso é uma coisa interessante a se perceber, porque o que precisa a gente tenha em mente. Quem fez esse filme foi um sul-coreano que estava na Coreia do Norte. Mas o que vocês identificam de norte-coreano nesse filme, assim? Eu não sei, talvez exatamente a mesma coisa, uma opressão dessa classe social superior em cima do... A questão de classes, talvez? Mas, sei lá, eu realmente, assim, todos os filmes que eu vi da Coreia do Norte, claro que não, são muito poucos, assim, não sei se dá pra fazer uma amostragem muito, muito profunda uma análise muito profunda da minha amostragem, que é pequena. Mas eu achei o filme muito diferente, assim, acho que ele é o filme menos direto do que ele tá querendo dizer, e eu não sei, eu vi Coreia, assim, Coreia como o povo coreano, assim, Península Coreana, eu não tô Coreia do Norte, assim, eu poderia ver esse filme, eu sinto que talvez eu veria esse filme sendo feito um pouco diferente, assim, mas também não extremamente diferente na Coreia do Sul. Isso que você notou não tá errado, até porque cinema fantástico como um todo não é... It's not a thing na Coreia Popular, sabe? Tipo, talvez seja o único filme, o único representante de um cinema que vai e descamba pro fantástico, pra ficção quase, sei lá, ficção pra fantasia, é meio assim, acho que é o único. Acho que seja o único, na verdade, porque cinema fantástico no geral, né, que a gente bota fantasia, ficção científica, terror, é o único. Então, assim, esse filme é realmente único na cinematografia da Coreia do Norte, e é engraçado que ele é o mais conhecido. As pessoas normalmente conhecem o Pulgasari e não conhecem nada mais. Mas ele é muito destoante mesmo, assim. Então isso que você notou não tá errado, não. Mas esse filme fez muito sucesso no Japão e na China. E várias cópias do filme, né, elas circularam pela Coreia do Sul, assim, nos VHS, porque teve uma edição, né, até o pôster que tá na MUBI é uma edição japonesa do filme, e esse filme ele circulou um bocado, então talvez seja por isso que as pessoas conhecem muito. Você disse que o diretor é sul-coreano, o que um sul-coreano foi fazer na Coreia do Norte, Gabriel?
Pois é, essa história é complicada e cheia de nuances, assim, porque o Shin Sang-ok, ele é um diretor e produtor de cinema, ele fez isso a vida inteira dele, ele fez 74 filmes, né, nesses, sei lá, quase 52 anos que ele estava ativo, né, ele foi um diretor de cinema que trabalhou com vários países, né, ele trabalhou na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em Hong Kong, no Japão, mas foi justamente a passagem dele pela Coreia do Norte, que foi entre 78 e 86, que ele é mais lembrado. Então ele acabou ficando famoso justamente por essa passagem dele pela Coreia do Norte. E rolou muita especulação sobre como que o Shin acabou na Coreia, né? Igualmente como ele saiu de lá, né? Ele afirma e afirmou no livro dele que ele foi sequestrado, ele e a esposa dele, para poder estar lá, e de acordo com ele mesmo, no final das contas, o que é confirmado é que em 78 ele e a atriz, a esposa dele, que é a Choi Eun-hee, desapareceram de Hong Kong e apareceram na Coreia do Norte, né? E em outubro de 83, o Kim Jong-il, né, ele convidou os dois para o escritório dele e disse que achava que a indústria cinematográfica da Coreia do Norte, né, precisava melhorar um pouco, e aí convidou os dois para tocar esse projeto de levar o cinema norte-coreano a patamares maiores, porque era isso que o Kim Jong-un queria que o cinema da Coreia do Norte fosse um puta cinema no mundo todo. E nisso ele deu muita grana para o Shin Sang-ok, deu estúdio, deu tudo que ele queria lá na Coreia do Norte para ele fazer os filmes que ele quisesse, assim. E ele abriu a própria empresa cinematográfica dentro da Coreia do Norte, e aí ele entrou num ritmo extremo assim de produção de filme. Ele produziu vários filmes, ele tinha dinheiro para tudo, para ator, para figurante, tecnologia, nada estava faltando, né? Ele filmava fora da Coreia do Norte, ele ia para a Europa Oriental filmar, ele ia para a União Soviética filmar, ele ia, sabe? E foi numa dessas, indo acho que para Viena, se eu não me engano, que ele acabou sumindo. E aí foi o fim da passagem dele. Mas no período que ele ficou na Coreia, ele produziu um monte de filme. Ele produziu vários, e o mais conhecido é o Pulgasari, que é o mais diferentão, assim, essa coisa do kaiju. E o Kim Jong-il, ele não queria que o Shin Sang-ok fizesse filme de propaganda nos moldes normais, assim. Ele queria que o Shin elevasse o status do cinema norte-coreano internacionalmente. Então, por isso que você vê que são filmes que não tem muito essa coisa da propaganda neles, assim. O Kim Jong-il queria que o mundo meio que experimentasse o progresso que a Coreia estava fazendo em termos de respeito internacional e achava que o Shin Sang-ok poderia fazer isso. Então, assim, essa questão do sequestro é a única narrativa que existe, gente. Tipo assim, nada desmente essa questão do sequestro. Então, eu diria que realmente, talvez esse cara realmente tenha sido sequestrado para estar lá. Não existe nada que contradiga essa versão da narrativa, mas realmente é uma história muito, 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 muito estranha. Como ele chegou e como ele saiu de lá, como ele parou de trabalhar para o governo norte-coreano, mas fato é que enquanto ele esteve lá, ele produziu muito filme, tinha muita grana investida nele, com tudo que ele precisava para fazer os filmes dele, e ele usou e abusou disso daí, ele aproveitou e fez uma porrada de filme. Assim, eu vou dizer que eu não me importava de ser sequestrado se eu tivesse dinheiro ilimitado para fazer filme. Pois é, assim, foi isso meio que aconteceu, né? Nesse espaço de tempo, ele co-dirigiu 7 filmes e supervisionou, acho que a produção de mais 13 longas, né? Com o Pulgasari foi o mais conhecido, mas ele fez muita coisa. Ele foi sequestrado e fez o Pulgasari. Aí ele solto fez 3 Ninjas em Apuro. Olha aí. É o único que pode dizer que fez filme na Coreia do Norte e nos Estados Unidos. Pois é, exatamente. Assim, então, a história do Shin, ela é contada num livro chamado Uma Produção de Kim Jong-il, e tá tudo lá, as entrevistas, a parada toda, mas é aquilo, né? A gente não tem como dizer exatamente o que aconteceu, mas a versão do cara é que ele foi sequestrado, e o foda é que nada desmente isso. Não existe, ninguém nunca disse o contrário, nem o próprio governo norte-coreano desmentiu essa história. Então, assim, é a única versão que temos, e eu acho que deve ser bem isso mesmo, assim, né? Sei lá. Não é exatamente o melhor jeito, né? Nem um jeito legal de você fazer as coisas, mas eu acho que foi exatamente o que aconteceu, né? Por isso que apagaram-se os registros na Coreia do Norte da passagem do Shin Sang-ok por lá. Os filmes não passavam mais lá, não tem mais registro desses filmes por lá, sabe?
só por fora, porque o Ocidente deu muita atenção para ele por causa dessa coisa bizarra dele ter chegado lá e sequestrado e não sei o que, e aí os filmes são conhecidos muito mais internacionalmente do que dentro da própria Coreia. Queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu vi no Wikipedia, e você sabe que o Wikipedia é um site muito confiável, né? Quase igual ao IMDb. E lá fala que o filme foi inspirado numa lenda tradicional da Coreia, né, chamada Bulgasari. E fizeram um filme da Coreia do Sul, né, chamado Bulgasari também, de 62, mas só que ele se perdeu. É um filme dado como perdido. Mas... Sim, esse do Bulgasari eu conhecia. Teve essa adaptação, né, uma adaptação para essa história, né, dessa criatura lendária. Só uma questão interessante aqui, só pra vocês saberem. Você acabou de mandar o pôster da versão sul-coreana, né? Tá escrito Bulgasari igualzinho, não com B. É porque essa primeira letrinha no topinho parece um demôniozinho, um quadradinho com 2 chifrinhos, é um P, mas ele pode ser lido como B quando ele tá no meio da frase. Então os 2 filmes têm exatamente o mesmo nome, mas esse aqui é o problema da romanização do coreano. Você simplesmente escolhe o que você vai botar, porque não tem exatamente uma correspondência com o alfabeto, né, que a gente usa. Então os 2 filmes têm exatamente o mesmo nome. Só que na hora que foram traduzir o nome do filme sul-coreano botaram um B, e quando foram traduzir o da Coreia do Norte botaram um P. Olha que interessante. Os 2 filmes têm o mesmo nome em coreano, é Bulgasari. E aí você pode... Esse B e P, eles são sons muito parecidos no coreano. Por isso que, tipo, sabe, você tira do cu a tradução, da romanização dos filmes, assim. Bulgasari. Nossa, que pôster lindo. Agora que eu tô vendo, cara, pôster maneiro esse daqui. É baseado numa lenda, né? O Bulgasari é uma figura que é uma combinação de vários animais, né? Urso, elefante, rinoceronte, tigre, touro, né? E também é isso, né? Ele foi criado por meio de grão de arroz. Uma questão central que envolve esse filme, que eu acho que é interessante saber a perspectiva de cada um, assim como o Godzilla, ele era aquela coisa das armas, né, nucleares e tal, bomba atômica e tal, levando em consideração quem era o Shin Sang-ok e o país em que o filme foi feito, o Bulgasari. O que vocês acham que o Bulgasari é nesse filme? Ele está representando o que ali? Porque eu tive, 15 interpretações diferentes para o que ele poderia ser ali. Eu queria saber o que vocês acham. Eu senti que ele é o Kim Il-sung. Pra mim, ele é o Kim Il-sung. A visão... Que é esse cara que liberta o pessoal, mas se torna tirano. Que se torna um problema depois. A visão que o diretor, né, que o Shin Sang-ok tinha do Kim Il-sung. Pra mim, eu senti isso. E você, Thiago? No começo a gente podia pensar isso, mas aí eu fiquei na dúvida se o Kim Il-sung ia dar ok, né, ainda mais que o filme foi produzido pelo Estado, né, uma representação que depois, no final das contas, o Bulgasari vira tirano, né? Mas se bem que ele vira tirano, mas só que no final das contas ele acaba se sacrificando pelo povo, né? É mais ou menos, assim, ele precisava de muito metal para sobreviver, mas quando pedem para ele abdicar, ele abdica, né? Eu não sei, eu realmente fiquei na dúvida. Eu acho que o Bulgasari, ele quer dizer, eu não acho, né? Uma das interpretações que eu tive vendo o filme é que ele é a violência revolucionária, que é necessária por um momento, mas ela precisa acabar assim que a gente conquista os objetivos, sabe? Ou então o ímpeto revolucionário, porque você não pode ter uma revolução em cima da revolução, sabe? Ou tipo, por exemplo, a guerrilha. Sabe? Essas coisas assim que são necessárias por um momento e depois deixam de ser, mas isso sou eu tentando ler o filme como uma peça de filme norte-coreano que a gente sabe que tem uma carga ideológica intensa, mas não tem como não ver que o Shin Sang-ok conseguiu botar uma peça anti-Kim Il-sung para passar na Coreia do Norte, assim, sabe? Completamente despercebido. Eu acho que, levando em consideração quem ele é e o que ele achava, cara, tipo, eu não sei como que esse filme passou lá, sabe? E esse foi o último filme que ele fez na Coreia do Norte, né? Eu acho que foi. Então acho que até talvez seja o momento onde ele já tivesse um pouco... Agora, pondo completamente. Eles tenham se decepcionado um pouco com esses mundos e fundos que prometeram pra ele
e meio que esse é o último filme que ele faz antes de fato de fugir, né? Então talvez não tenham gostado muito do filme dele, ou talvez já seja ele decepcionado com o que ele encontra na Coreia do Norte fazendo esse filme. Mas eu achei um filme um pouco, de fato, decepcionado com esse movimento revolucionário, né? Esse movimento de massas que vai ser construído. Porque eu sinto, assim, que, diferente dos outros filmes, a força da massa não é tão importante quanto a força de um único indivíduo, que no caso é o próprio Pulgasari. Por isso que eu senti muito sendo o Kim Il-sung, porque ele é muito... A figura dele acaba sendo presente nesses outros filmes, mesmo que ele não apareça, mas a força mesmo, ela é da massa. Ela nunca... O Kim Il-sung, ele é um líder que faz parte da massa nesses outros filmes. Mas aqui existe um líder, uma força única que é a força que faz tudo, né? O trabalho da população é alimentar essa força, mas quem faz tudo acontecer, quem derrota os inimigos é o Pulgasari. A população fica meio que de espectador desse processo revolucionário ali que dentro da história do filme. Então eu senti uma certa decepção com um processo revolucionário muito focado em uma única figura, né? Uhum. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Aí, eu não sei, João. O povo participa mais como se fizesse coro, né? Fosse o elenco de apoio para a atuação do Pulgasari. Mas, ao mesmo tempo, é eles que alimentam o Pulgasari, né? Sim. Eu acho que é complexo. Acho que é uma questão complexa, assim, mas eu não sei, foi o sentimento que eu tive, mas sinta-se livre para discordar, né? Gente, o que acontece? O Shin Sang-ok escapou antes do Pulgasari ter sido finalizado. E por ele ter escapado, né? A gente tá usando ter escapado, por ele ter fugido, quem terminou o filme foi o produtor do filme, por isso que muitas vezes o governo norte-coreano, para apagar um pouco a passagem do Shin Sang-ok por lá, deu crédito de direção para esse cara que finalizou o filme, que foi o Chong Gong-go, que é o assistente de direção, na verdade. Então o Shin, ele já estava bem longe quando o filme saiu, então por isso que o filme é meio, né, cheio de polêmica, assim. Por isso eu achei muito interessante isso, porque eu tinha notado que o crédito de direção do Pulgasari estava com outro nome em algumas bibliografias que eu pegava, sabe? Porque realmente foi tentado apagar que o Shin Sang-ok participou do filme por ter sido justamente na época que ele saiu de lá. Vamos falar do legado do filme, né? Porque o filme, como você menciona no Letterboxd, né? Ele foi para o Japão, né? Apareceu lá nos cinemas lá do Japão. E aí depois foi lançado como VHS nos Estados Unidos, né? E se você procurar Pulgasari no Google, pelo menos nas imagens do Google, você vai ver a quantidade de action figure. Pôsteres diferentes, action figures, é um negócio de nicho, assim. O Pulgasari, ele encontrou um nicho e cresceu bastante. Eu quero agora, não podia ter me falado disso, agora eu quero muito uma action figure do Pulgasari. Tem vários, João, tem vários modelos, inclusive. Nossa, eu quero muito uma estatuazinha do Pulgasari. Se tornou o filme norte-coreano mais conhecido, no final das contas, justamente porque o Ocidente olhou para aquele filme que estava imbuído de polêmica, um cinema bizarro, né, que a Coreia sempre é colocada nesse lugar do bizarro, e foi o que foi perfeito para que eles olhem como o cinema deles é esquisito, olha essa porra, sabe? E aí é o filme norte-coreano mais conhecido de todos, assim. E eu acho que esse é o legado do Shin, tipo, o Pulgasari é o filme, assim. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Gabriel, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar para a gente? Bom, recentemente entrou na Netflix e na Mubi, tá disponível nos dois, A Lei do Desejo, do Pedro Almodóvar. Eu adoro esse filme, né? Ele fala, né, de uma forma muito engraçada sobre paixão, ciúme, né, luxúria, e ele fala da história do Pablo, né, que é um diretor de cinema que tá meio decepcionado com o relacionamento com o amante dele, Juan, que tá se concentrando aí num projeto novo dele, um monólogo, né, que vai ser protagonizado pela irmã dele, que é trans,
a Tina, né? E aí o Antônio, que é esse jovem aí, ele se apaixona pelo diretor e na paixão dele ele não hesita e faz de tudo, né, para conseguir concretizar a paixão dele. Então é um filme bem melodramático do Almodóvar, é um dos primeiros dele. Tem o Antônio Bandeiras no filme, um dos melhores papéis dele, assim, o Antônio Bandeiras e Pedro Almodóvar é a dobradinha incrível, junto com a Penélope Cruz também. Quem assistiu Dor e Glória sabe muito bem que funciona muito bem. E é isso, Lei do Desejo. Estávamos falando de filmes melodramáticos, o Garota das Flores muito melodramático, a Lei do Desejo mistura várias coisas aí nesse caldeirão aí. Tem quase uma vibe meio de crime também no filme, é bem interessante. E você, João? Recentemente eu revi no Night Movies BR o Noites de Cabiria, que é um filme, assim... perfeito! Sou apaixonado, sempre que eu posso eu revejo, assim, então eu revi ele. É o meu favorito do Fellini, de longe, assim, de muito longe. Eu sei que tem gente que ama 8,5, mas que as pessoas são loucas pelo 8,5, eu sou por Noites de Cabiria. E tá mais que certo, é o melhor de todos mesmo. É um filme, assim, que eu choro toda vez que eu assisto, e esses dias, a última vez que eu tinha visto, antes eu até brinquei no Twitter, cada vez que eu vejo o filme eu começo a chorar antes. Eu tô vendo o dia que vai começar o filme, eu vou chorar do começo ao fim, porque ele é muito emocionante, e eu sou apaixonado pela atuação da Julieta Mazina como Cabiria, que acho que é uma das melhores atuações do cinema, assim. Então minha recomendação é a Noites de Cabiria no Night Movies BR. João, você tem algum meio de contato? Dá pra me seguir no Twitter, que é @cardojão, mas João é J-A-U-M, ou no Instagram, que é João_THE_Cardoso. João de Cardoso. E eu acho que esses são os meus meios de contatos, né? Eu também tenho o Instagram do Volta ao Mundo 80 Filmes, que é Volta Mundo 80 Filmes. E acho que são esses, assim, mas acho que se quiser ouvir mais das minhas elucubrações, é no Twitter mesmo, Cardojão. E como é que tá o Volta ao Mundo 80 Filmes? Cara, tá rolando lá, a gente tá sempre saindo coisa nova toda semana. Inclusive, o último episódio que saiu do dia da gravação, do dia da postagem do episódio já não vai mais ser, mas do dia da gravação foi o Happy End, que foi uma indicação, inclusive, tua, Thiago, que eu fiquei apaixonado pelo filme, queria agradecer mais uma vez pela indicação, que eu amei o filme, muito engraçado. É um dos filmes mais engraçados que eu vi na vida. E o episódio vai ser dia 25, né? Então, amanhã sai um episódio sobre o Iraque, né, que é do filme iraquiano, que é Homeland Iraq Year Zero, que é um filme sobre a guerra do Iraque, é um documentário sobre a guerra do Iraque, filmado ao longo de anos, assim, agora não lembro exatamente quantos anos, mas da perspectiva da população iraquiana, que eu acho muito interessante, porque quase toda a filmografia que a gente tem sobre a guerra do Iraque, mais conhecida, ela é sempre vista do ponto de vista dos estadunidenses, né? Então acho um filme muito interessante por apresentar, e numa forma documental, da visão da guerra, da perspectiva da população civil iraquiana. Então eu recomendo lá ouvirem o Volta ao Mundo em 80 Filmes. E você, Gabriel, tem algum meio de contato? Assim como eu falei no episódio passado, pode me seguir no Twitter, @pinheirocine, para ver minhas threads de Twitter. No tweet fixado do meu perfil, lá vai ter o link para a lista de Letterboxd com todos os filmes da Coreia Popular que estão disponíveis no YouTube. É só clicar no Read Notes, no canto superior direito da lista, e aí os links vão aparecer. E é isso, me segue lá no Twitter e vamos falar de Coreia. Tem alguma coisa que você gostaria de divulgar? Como sempre, eu e o João fazemos o Bolchecine, falamos no início do episódio, então segue a gente no @Bolchecine no Instagram, a gente só tá no Instagram, o Bolchecine, e aí questão pra você poder ouvir os episódios, tá em praticamente qualquer plataforma de áudio, é só caçar a Bolchecine, que a gente tá por lá, e eu acho que é isso. Então, agradeço muito a participação do Gabriel e do João, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, né? Mande sugestões, críticas, elogios, compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Rua Padre Teixeira, que é Gabriel Pinheiro. Eu sou o João Cardoso. E este foi o podcast.cego.